nós podemos perceber nas duas frases, nos dois exemplos analisados, que esperto era adjetivo na primeira, é adjetivo na primeira e é adjetivo na segunda. Mas eles visivelmente não exercem a mesma função nas frases. Exercer a mesma função é a relação estabelecida. Veja que esperto está junto do nome na primeira e está no predicado na segunda. Mas para que a gente estuda isso? Para que saber se o adjetivo é adjunta de nominal ou é predicativo do sujeito? Apenas, na verdade, pela questão semântica. É claro que a prova, vez ou outra, pode colocar a nomenclatura, mas o mais importante será você perceber que na frase de cima, o esperto aluno chegou cedo, esperto é uma característica inerente, é do aluno, ele é sempre esperto. Na frase de baixo, o aluno chegou esperto, ele é esperto no momento em que ele realizou a ação expressa pelo verbo. Isso vai desencadear o que nós vamos estudar mais à frente. Em geral, a adjunta de nominal traz uma característica inerente, o predicativo, uma característica transitória. Como assim? Nessa frase, nesse contexto, nesse exemplo, esperto é uma característica do aluno no momento em que ele realizou a ação de chegar, certo? Dentro disso aqui, eu preciso que vocês se lembrem, nós vamos mexer com isso durante todo o curso, que nessa segunda frase o aluno chegou esperto. Se eu quiser pegar esperto e deslocar dentro da frase, eu terei que usar um negócio que é chamado de vírgula. Tudo está encaixadinho no português. Existem questões, por exemplo, nas provas modernas, assim. Pega essa frase, o aluno chegou esperto. Aí vem te perguntando, de acordo com a prescrição gramatical, poder-se-ia retirar esperto e colocar depois de aluno, escrevendo se o aluno esperto chegou. Tal reescrita não prejudicaria a correção gramatical da frase, nem o sentido do texto. Nós vamos ter que analisar. O que seria prejudicar a correção gramatical da frase? Vamos ver. Se eu disser para vocês, o aluno esperto chegou, haverá prejuízo para a correção gramatical? Ou seja, a sua frase ficará aleijada com problema? Não. O esperto aluno chegou, ponto, é uma frase perfeita na língua portuguesa. Portanto, não haverá problema gramatical. Mas haverá alteração semântica? Haverá. O aluno chegou esperto? Ele não é sempre esperto. Ele está naquele momento. O esperto aluno chegou, ele é sempre esperto e apenas realizou a ação de chegar. Isso seria o mais importante nas diferenças das funções dos dois adjetivos. Agora nós vamos falar da variação do grau de adjetivo. Nós já falamos que o substantivo ele flexiona em grau, que seria aumentativo e diminutivo. E vale lembrar que essa variação de grau do substantivo pode estar relacionada a uma relação objetiva com o objeto, quando eu digo menininho porque ele é pequeno, ou meninão porque ele é grande, ou pode ter uma variação subjetiva, depender da intenção na hora de a gente colocar um diminutivo. Por exemplo, pode chegar um rapaz aqui de 2 metros de altura e eu dizer, ô anjinho. Esse anjinho aí não tem a ver com o tamanho do objeto, mas a relação de carinho, de afeto que eu sinto por ele. O adjetivo, ele já tem uma outra particularidade. A variação de grau do adjetivo, belíssimo, por exemplo, não tem a ver com o tamanho do objeto. Eu posso dizer, por exemplo, garoto belo, garoto belíssimo. Essa variação aí no aumentativo não tem relação com o tamanho do garoto. Nós falamos no início que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Tudo bem, mas em grau a variação ela é possível, ela não é obrigatória. Queria aproveitar para dizer da variação, tem aquele grau comparativo, superlativo absoluto, superlativo sintético, comparativo. Essa nomenclatura ela não é importante. O importante é você perceber o seguinte. Eu posso qualificar o rapaz dizendo que o rapaz é belo. Posso dizer que ele é belíssimo. Teve uma variação de grau para conferir intensidade à beleza do rapaz. Posso dizer que ele é muito belo. Também foi uma variação de intensidade. Só que ao invés de usar um sufixo, eu acrescentei uma outra palavra, um intensificador, um advérbio. Posso dizer também que o rapaz é o mais belo da turma. Todas essas variações aí no português são considerados superlativos. Por exemplo, o superlativo, quando eu digo que ele é muito belo, eu intensifiquei, mas não estabeleci uma relação em comparação com outro ser. O que eu preciso de saber aqui?
que tanto belíssimo, quanto muito belo, quanto mais belo da turma, ele trabalha com uma intensificação da qualidade. Vale perceber que quando eu digo que ele é belíssimo ou muito belo, eu estou falando só do rapaz. Mas quando eu digo que ele é o mais belo da turma, eu estou trabalhando com uma relação. Ele não é apenas belo, mas ele é mais belo dentro de um grupo. Isso é importante, porque isso pode causar variação semântica. Vocês já ouviram aquele ditado que na terra de cego quem tem um olho é rei? Pois é. Se eu digo que o rapaz é o mais belo da turma, isso não é necessariamente um elogio. Vamos supor que na turma só tenha homens feios, muito, muito, muito feios. Ser o mais belo não precisa ser bonito, pode ser o menos feio, entende? Isso depende da relação. Quando eu falo, por exemplo, que a mulher é mais bela do grupo, se o grupo só tiver mulheres horrorosas, isso não é, de fato, necessariamente um elogio. Ou seja, a intensificação aqui ela é relativa, ela depende do grupo. Além dessas variações que a gente já discutiu, nós temos também o grau do adjetivo em relação ao outro ser. A variação do grau do adjetivo em relação ao outro ser, que seria o grau comparativo. Nessas três frases, o rapaz é mais belo do que Pedro, o rapaz é menos belo do que Pedro, o rapaz é tão belo quanto Pedro. Nós estamos variando a qualidade do rapaz de ser belo em relação ao outro ser, em relação a Pedro. O importante aí não é dar nome, por exemplo, mais belo comparativo de superioridade, menos belo comparativo de inferioridade, tão belo de igualdade. Essa nomenclatura ela não é importante. O importante é você perceber que essa qualificação ela não é tão objetiva, ela passa mais pelo campo subjetivo. Por exemplo, a beleza do rapaz depende da beleza de Pedro. Se a gente pega uma frase, Gisele Bündchen é menos bonita do que Catherine Zeta-Jones. Nessa relação, não quer dizer que a Gisele Bündchen seja feia. É porque apenas entre as duas ela não é tão bonita quanto a Catherine. Nós temos uma relação de comparação em relação a outro ser, o que não significa que ela não seja bonita. O importante aqui seria perceber essa questão. Enquanto eu falo, Joana é belíssima, eu estou valorizando a beleza dela e afirmo para você de forma objetiva que é belíssima. Agora, quando eu digo fulana é mais bela do que cicrana, nessa relação você, na verdade, depende do outro ser para que você perceba a caracterização de Joana. Essa seria a variação comparativa do grau comparativo do adjetivo. Nós temos que trabalhar também com uma outra coisa, até então nós não mexemos, que seria a locução adjetiva. Essa noção de locução, vocês devem carregar até no final do curso, porque nós temos a locução adjetiva, nós temos a locução adverbial, nós temos a locução verbal. Vamos começar com a adjetiva. Nessa frase, homem corajoso não falta, se a gente fosse dividir a frase, seria homem corajoso o primeiro grupo, não falta o segundo grupo. Depois disso aí, nós destacaríamos o núcleo que é o homem. Afinal de contas, homem é substantivo e substantivo é sempre a palavra mais importante do grupo em que se encontra. Se fôssemos analisar, corajoso está ligado a homem, porque especifica o homem, caracteriza o homem. A partir daí, eu poderia dizer que ele é um adjetivo e exerce a função de adjunta de nominal na frase. Nessa frase aí, eu posso dizer para você que corajoso é um qualificador, é um especificador de homem, portanto é adjetivo. Vamos na frase de baixo. Na frase de baixo está, homem de coragem não falta. Se eu fosse dividir a frase em dois grupos, eu dividiria homem de coragem, o grupo não verbal, e não falta o grupo verbal, a parte que tem verbo. Agora eu vou pegar o núcleo. Se vocês forem perceber, homem é substantivo e coragem é substantivo. Os dois seriam núcleos. Mas agora eu tenho uma informação muito importante que você vai carregar até o final do curso. Entre dois substantivos, o núcleo, o mais importante, é sempre aquele despreposicionado. A preposição no português é um marcador de hierarquia, de subordinação, de dependência. A gente acha que subordinação existe só lá no período composto, mas isso não é verdade. Entre essas duas palavras, homem será o mais importante, porque homem é o elemento despreposicionado.
Daí, eu vou dizer para vocês que de coragem é uma expressão que especifica homem. Não sei se dá para enxergar, mas homem e coragem são substantivos. Quando eu coloco o de no meio, o de coragem deixa de ser um substantivo e passa a ser um qualificador, um especificador de homem. Ora, a palavra que especifica o substantivo é adjetivo. A expressão é chamada de locução adjetiva. Assim fica fácil. Nós vamos ver lá na frente que a palavra que especifica o substantivo é adjetivo. A expressão, locução adjetiva. E a oração, oração adjetiva. Se eu dissesse, homem que tem coragem, não falta, que tem coragem seria o especificador de homem. Funcionaria como um adjetivo. Como tem verbo, oração adjetiva. Assim, fica tranquilo de perceber. Nós já falamos da classificação, sobre a classificação do adjetivo, falamos que é uma classe que qualifica, especifica, caracteriza o substantivo. Já falamos das funções básicas que ele pode exercer, e agora nós vamos trabalhar com a variação de sentido. É claro que temos muito mais a falar do que isso que vamos mexer hoje, mas eu queria começar a dar uma introdução sobre isso. Se a gente pega a frase, o homem pobre veio de trem, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir a frase. Vamos sacar o núcleo do primeiro grupo e do segundo. Vamos mexer nesse primeiro momento só com o primeiro grupo. O primeiro grupo seria o homem pobre. O homem pobre tem como núcleo, tem como palavra central o homem, já que homem é substantivo. Substantivo é sempre a palavra mais importante do grupo em que se encontra. Daí, ele é um núcleo. Depois que a gente tira o núcleo, as outras palavras estão ligadas a ele. Vou dizer que o está ligado ao homem e pobre está ligado ao homem. Tanto o quanto o pobre especificam o homem. Vale lembrar que já que estão ligados ao substantivo, concordam com ele em gênero e em número. Está tudo no masculino singular. Vamos aproveitar para classificar, dizer que o é artigo, o homem é substantivo e pobre é adjetivo. É adjetivo porque qualifica, caracteriza, especifica o substantivo. As funções também já sabemos. Ora, se homem é a palavra mais importante, é núcleo. As outras duas estão juntas no núcleo, adjuntos adnominais. Paralela a essa frase aí, nós temos uma outra. O pobre homem veio de trem. Parece a mesma coisa. Se eu fosse dividir, o pobre homem primeiro grupo, veio de trem segundo grupo. Continuou no primeiro grupo, o homem sendo a palavra mais importante. E agora eu vou reduzir, ser bem sintética. Pobre especifica, caracteriza homem. Portanto, está ligado a ele. Se fôssemos classificar, diríamos que homem é substantivo, pobre é adjetivo, porque qualifica. A minha pergunta é, tudo bem que pobre está ligado a homem do mesmo jeito na segunda frase, está junto dele, mas semanticamente as duas frases são sinônimas? Quando eu digo o homem pobre veio de trem e o pobre homem veio de trem, eu estou dizendo a mesma coisa? Não. Quando eu digo homem pobre, eu estou dizendo homem sem dinheiro. E quando eu digo pobre homem, eu estou dizendo coitado. Eu fico pensando, por exemplo, por que os adjetivos cores, nomes de cores, a gente não tem a facilidade de colocá-lo antes ou depois do substantivo? Por exemplo, eu posso dizer homem grande, grande homem, mas eu não digo blusa verde, verde blusa. Você diz apenas blusa verde. Sabe por que isso acontece? Porque normalmente, em geral, o adjetivo posterior, ele traz o sentido denotativo da palavra. Denotativo é sentido real, do dicionário, comum, aquilo que todo mundo acessa. Quando a gente desloca o adjetivo para antes do substantivo, pode acontecer de ele assumir o sentido conotativo, figurado, literário, aquele sentido que cada situação vai determinar uma significação. Quando eu falo homem pobre, pobre significa sem dinheiro, sentido real, denotativo. Quando eu digo pobre homem, ele assume o sentido figurado, que seria o quê? Coitado, que pena, o abandonado, não é assim? Daí eu estou dizendo para vocês que não é regra, mas alguns adjetivos, quando mudam de posição, estão antes do substantivo, eles deixam de ter o seu sentido real, denotativo do dicionário e assumem o sentido figurado, conotativo, literário.